E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer uma análise de um livro que eu tenho aqui, um livro que eu ganhei de Dia das Crianças, que foi o livro chamado O Diário de Anne Frank. Eu vou dar uma lida aqui no livro aqui, na capa. Tá dizendo aqui, ó. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 47, né, em 1947, e faz parte do cânone literário do Holocausto. É, o Holocausto foi, como eu falei no meu vídeo da Segunda Guerra Mundial, ele foi um massacre que aconteceu na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. E essa história da Anne Frank, ela fala sobre uma menina judia que tá tentando se esconder dos alemães. Então, vamos começar. Galera, antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês, de vocês compartilharem esse vídeo, dar like ou dislike e dê críticas, porque eu tô sempre querendo melhorar melhorar o conteúdo do meu canal, porque, sabe, eu não quero ser um desses canais que, sei lá, acabam pegando um número, tipo assim, querem fazer só o que querem. Tipo assim, eu gosto desse assunto de livro e eu quero melhorar, entendeu? Tipo, eu quero melhorar, tipo, sei lá, pode falar, para de enrolar e começa logo, sei lá. Então, galera, vamos começar. É, essa menina, ela, ela acabou sendo, tipo assim, ela era uma menina normal, só que ela era judia, entendeu? Judia é judeu feminino, no feminino. É, o aniversário da Anne era em 20 de junho. E daí eles viviam num abrigo. Por uma boa parte dos anos da Anne, né? Por 2 anos, eles ficaram dentro de um abrigo secreto. E daí tem as pessoas aqui no coisa do livro falando, as pessoas que sabe, que ficaram dentro do abrigo e os que ajudaram. Aí teve a Anne, teve a irmã dela, o pai dela e a mãe dela. Aí também teve uma outra família e um dentista. E várias pessoas ajudaram sabe, a, a deixar eles seguros. Antes dos alemães virem, tava tudo de boa, entendeu? Tipo assim, a Anne, ela era uma menina normal, tinha amigos, tal. E só que tudo piorou. Então, ó, aqui tá até. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, tem um resumo sobre a vida dela nesse livro. Ó, é um resumo da vida dela. O pai e a mãe dela se casaram na Alemanha. Eu não contei, mas o nome do pai da Anne e da mãe da Anne, o nome do pai da Anne era Otto Frank. E o pai era o Frank. E tem Edith Frank, né? A mãe da Anne. Eles se casaram na Alemanha em 1925 e eles, tipo assim, não foi aqueles amor à primeira vista. A irmã da a irmã da Anne, uma menina chamada Margot, ela nasceu em 1926. Ela é mais velha é mais velha que que ela, né? Era mais velha que ela. A irmã, ela tinha a Anne Frank, né? Ela tinha 13. A Margot, ela era 3 anos mais velha que a Anne. E eles eram judeus. Eles comemoravam o Natal e tal. E e eles eram judeus, sabe? Normal, tipo. Aí ela fala: Ah, é. Aqui, ó. Aí a irmã dela nasce em 26 e ela veio. E ela nasceu 3 anos depois. O nome dela é Annelies Marie Frank.
É, só que depois de um tempo, a vida deles era boa e tal. Só que então vieram os nazistas e ferraram com tudo. É, tipo assim, ó, ela tá falando aqui, ó. Então vieram os nazistas e definiram a nós, judeus, como diferentes da final. E galera, parece ser algo é inventado, ficcionário, mas não é. Essa menina, ela existiu de verdade. E a história dela, ela é uma história bem trágica, com um final meio muito trágico, na verdade. Não é um final feliz. Sabe, é uma história real, é que nem a do Titanic, entendeu? A Rose fica viva e o resto morre. E o Jack também. É que nem a história do Titanic. Histórias reais nem sempre acabam bem como a gente quer. Aí aqui, ó. Quando os nazistas chegaram ao poder, seus objetivos eram eliminar os judeus da sociedade alemã. Apesar de representarmos menos de 1% da população, os nazistas acreditavam que éramos a raiz de todos os males. O motivo pro Holocausto foi isso. O Hitler, o nome disso foi a solução final. O nome que eles usaram para falar, campo de concentração, era uma solução final. Aqui, ó. Aí eles acabaram saindo da Alemanha. O pai, a família foi embora. Primeiro foi o pai. Acreditando que a Holanda era um lugar mais seguro para judeus, meu pai mudou-se para Amsterdã em 33 para dirigir a Opecta, uma empresa que fabrica um estabilizante de geleias, que fabricava, né? A mãe dela e Margot seguiram um pouco depois, enquanto ela ficava na Alemanha com a avó dela. No 8º aniversário da Margot, ela chegou da Alemanha como um presente surpresa, numa caixa. E tava todo mundo bem. A vida na Holanda era ótima. Tínhamos muita liberdade. Patinávamos no gelo o tempo todo. E até fomos esquiar nos Alpes nas férias. Deu pra perceber que eles eram uma família, sabe? Uma família normal, entendeu? Uma família feliz. Só que começou a dar uma merda quando o tio da Anne chegou de Hamburgo. Ele fugiu da Alemanha e contou como a vida virou horrível. Os nazistas queimavam sinagogas e lojas cujos proprietários eram judeus e quebravam suas vidraças. Esse lance das vidrastas foi chamado de A Noite de Cristal. Por quê? Porque eles quebravam os vidros das lojas. Tipo assim, Assim, você podia ser judeu na Alemanha, só que você tava ferrado na mão das pessoas. Tava ferrado. Eles queimavam livros que falavam sobre a cultura judaica ou que eram escritos por judeus. Foi o lance do Fahrenheit, do livro. Que o personagem principal, ele queima esses livros. Só que ele não gosta, mas ele queima. Os judeus estavam fugindo e procurando refúgios onde podiam. Aí aqui, ó, o tio Dani fala assim, que existem rumores sobre um campo de trabalho forçados em Dachau, para onde os nazistas enviavam qualquer um que não seja alemão, suficientemente alemão. E aqui tem um esboço da Anne pensando, tipo, como será que é um campo de concentração? E assim, foi horrível. Eu vou deixar anexado um link de um vídeo sobre um sobrevivente de um dos piores campos de concentração da história, que foi o campo de Auschwitz. É, pelo que ele contou, foi um lugar horrível e dá pra ter uma ideia como foi horrível. Já que quem administrava ele foi uma das piores pessoas que já passou pela Terra. Ó, eu vou colocar aqui a câmera para vocês verem o esboço que ela achou. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Aqui, pronto. Aí ela imaginando eles com macacões listrados, o que realmente aconteciam, e o soldado apontando uma arma para eles, com o símbolo da swastika. E com a águia. A águia, ela era
considerada um tipo de um símbolo na Alemanha. Tanto que a medalha da Alemanha algumas medalhas elas tinham essa águia e o Hitler tinha uma delas. E assim, depois de um tempo, ela fala aqui, ó. Ela fala, quem poderia imaginar que depois de fugirmos dos horrores na Alemanha, os nazistas invadiriam a Holanda e começariam tudo outra vez. Aí elas estavam numa piscina pública, né? Uma piscina pública, e os nazistas não gostavam que judeus ficassem num lugar contra as pessoas que eles consideravam normais. O que é muito idiota e sem sentido, porque todo mundo tem o direito de ter sua própria religião. Ela conta, judeus não podem mais tomar o bonde e nem andar de carro. Aí elas estavam felizes, porque pelo menos elas ainda tinham a bicicleta, elas podiam andar. Só que 2 semanas depois, elas não podiam mais usar a bicicleta. Agora, ela é uma conversa entre ela e a irmã dela. Não podemos nem andar na rua depois do anoitecer. Elas não podem ir pro parque, não podem andar na rua à noite. E elas não tinham permissão para visitar cristão, né, os católicos. E daí, tipo, elas estavam apavoradas. Tipo assim, até a Anne, a Anne e a Margaret, elas não podiam ir no banheiro à noite, porque era perigoso. Tipo, aí às vezes aparece aqui algumas coisas, sabe, que não tem muito a ver com a história da Anne. São coisas mais sobre a vida pessoal dela. Mas dá pra saber que a Anne, ela era uma menina muito boa nos estudos. Aí aqui, ó, começa a acontecer umas coisas mais interessantes. Ela pergunta pro pai dela, pai, por que as coisas estão desaparecendo de casa? Móveis, livros e roupas. Aí ele diz, a gente não ia querer que os nazistas se apoderassem, né? Tomassem a posse disso, né? Aí ela entendeu o que ele queria dizer. E daí ele leva elas para um bunker debaixo da terra, de um abrigo. E daí ela diz, eu suponho que possa haver lugares piores para se esconder do que um abrigo na floresta. Se é pra lá que a gente tá indo. E ela aqui tem uma ilustração dela, dos pais dela deixando elas com uma freira num convento. E a mãe dela chorando e o pai dela muito angustiado. E aqui, ó, eu esqueci de avisar, mas a Anne, ela ganhou um diário, né, o diário de Anne Frank, e ela chamou o diário de Kiri. E aí é que ela diz, querida Kiri, parece que anos se passaram desde a manhã de domingo. Tanta coisa aconteceu. Domingo à tarde, cheguei em casa depois de um passeio com o Helo, que é um menino que começou a andar com ela, e encontrei Margaret e mamãe no sofá. Margaret estava chorando e mamãe a abraçava. Mamãe nunca a abraça. A mãe dela diz, a Margaret recebeu uma convocação da SS, ou Stade Strauss. A SS, ela era a polícia do Hitler. Eles eram contratados para... Eles eram uma força de tarefa muito forte e que várias pessoas tinham medo. Se o Strauss entrasse na sua casa, você sumia, entendeu? Se você começasse a fazer muita merda, eles iam entrar na sua casa e você sumia. E todo mundo tinha que negar que você alguma vez já tinha existido. E, tipo assim, se você, sabe, se recusasse, eles te matavam. E todo mundo ia... ela diz, todos sabiam o que uma convocação da SS significava. Ela teria que ir para um campo de concentração. Porque funcionava assim, se a pessoa tivesse menos de 12, ela ia para as câmaras de gás, que era um lugar onde os judeus, eles eram colocados num quarto fechado, e dentro desse quarto tinham ventilações, e elas eram bombardeadas com gás mostarda, essas ventilações. E gás mostarda é uma coisa muito perigosa, foi uma arma que foi usada na Segunda Guerra.
o gás mostarda, né? O gás mostarda, ele era usado pra fazer as pessoas começarem a tossir e eventualmente elas morrem. Se respirarem muito gás mostarda. E se a pessoa fosse muito velha, ela morria também nas câmaras de gás mostarda. Por isso que o nome é câmaras de gás. Sabe, tipo, quando a pessoa fala nazismo, ela pensa câmaras de gás. E se a pessoa fosse na média, ela teria que trabalhar. E se ela conseguisse sobreviver aos trabalhos, ela morria. E esses lugares, os campos de concentração, eram onde as câmaras de gás eram os lugares horríveis, horríveis. Eu vou deixar o link de uma. Eu vou falar pela segunda vez. Eu vou deixar um link de uma reportagem que a BBC fez com um sobrevivente brasileiro de Auschwitz, que foi um dos piores campos de concentração. E é uma coisa muito emocionante, sabe? Ver como uma pessoa conseguiu sobreviver a um lugar tão desumano e tão horrível. Mas vamos continuar. A Margot e elas começaram a pôr os pertences dela numa bolsa. E, tipo assim, a Anne, ela ficou meio sem saber o que ela ia levar. Porque, assim, era impossível escolher o que ela ia levar para um lugar. Tipo, o que ela ia levar? Eu também não saberia o que eu iria levar. E daí ela começou a enfiar, sabe, tipo, coisas importantes para ela. Ela colocou diário, foto, várias coisas, sabe, coisas que uma criança colocaria. Tipo, sabe, ela não colocou vestido, essas coisas. Aí uns empregados da empresa do pai da Anne ajudaram eles a levar os pertences dele para um esconderijo. E a mãe da Anne, acordou eles às 5h30 da manhã seguinte, né? Quando eles arrumaram as coisas. Eles vestiram muitas camadas de roupa. E galera, eu esqueci disso, mas depois de um tempo, os judeus, eles tinham que usar alguma roupa que tivesse o símbolo judeu, o símbolo judaico. O símbolo judaico, eu acho que é a estrela de Davi. Eles tinham que usar a estrela de Davi e tava escrito Jude, né, judeu assim, em alemão. E daí, assim, eles tinham um plano. O plano deles era fazer. Parecia que eles tinham, sabe, fugido. Eles tinham ido pra qualquer outro lugar, menos ali. Aí ele deixou um bilhete pro vizinho dizendo que eles foram pra Suíça. Aí daí, né, vamos aqui, ó. Aí ela disse que era muito. Ela tava com muito medo de. Sabe, de andar pela rua, porque era muito perigoso. E sabe, porque os nazistas eles estavam andando pelas ruas. Tipo, assim, os soldados eles não podiam chegar e agredir alguém aleatoriamente. Tipo assim, eles não faziam isso. Alguns não faziam. Mas eles podiam fazer isso, eles tinham autoridade para isso. E por isso que ela tava com medo e apavorada. E eles foram para a empresa do pai da Anne. Os empregados eles foram legais, né? Ela escreveu no diário que os empregados foram legais e eles foram para um lugar nos lugares de depósito. E todo mundo subiu numa escada e atrás de uma estante de livros tinha uma estante de livro que podia se deslocar e levava a um lugar, a um quarto. É um quarto minúsculo. Ela diz aqui pra irmã dela assim: Nossa, nosso quarto é minúsculo. E a irmã dela disse pra ela pensar nos trens indo pro leste, que era onde os campos ficavam. E o quarto vai parecer imenso. E é realmente isso. Os vagões eram aqueles de carregar boia. Iam, sei lá, iam de 100 pessoas a 50, entendeu? Tipo, era um número anormal. E
E daí, assim, pra eles não serem descobertos, eles tinham que fechar as janelas. Eles não podiam abrir as janelas. E daí ela acaba descobrindo que uma família vai se juntar a eles. E daí, sabe, ela vive a vida normal dela e tal. O resto são, tipo, coisas que acabam acontecendo. E daí mostra uma rivalidade entre ela e a irmã dela. É uma espécie de rivalidade, sabe? Uma rivalidade de irmão. E ela começou a tomar uns remédios. Ela começou a tomar uns remédios pra depressão. Ela começou a se sentir muito mal por ficar num lugar enclausurado, fechado e tal. E ela conta no livro que ela não ligava muito pra mãe dela, sabe? Ela tinha um apego mais pelo pai dela. E, tipo, ela e a mãe dela brigavam muito. Aí a Annika, ela começou a ficar meio que num estado de depressão, né? Um estado um pouquinho depressivo. Aí começa, tipo... aqui, ó. A, a vizinha de uma das empregadas do pai da Anne disse que ela foi levada pela Gestapo, que era um segundo nome para Estrela Strauss, e ela não podia fazer nada porque os caras estavam com arma. E se ela tentasse fazer qualquer gracinha, eles podiam matar ela na rua. E aí depois essa mulher, né, que vê a vizinha dela sendo levada, o nome dela é Miep. E ela conheceu alguém que conseguiu escapar de um campo de concentração. E quando a Miep perguntou sobre a vizinha, o homem falou que ela ia ser levada para Westenburg, que é num lugar com campo, em um vagão de gado. E aqui tem uma certa imagem, é claro que não é isso, mas é basicamente isso. Era um lugar muito horrível. Ó, aqui, ó, eu acho que vai dar pra vocês verem. Aqui, ó, galera. Aqui tem um campo, aqui tem um desses lugares, desses vagões de carga. E aqui tem uma cerca de uma representação de um campo de concentração aqui, ó. Deve ser horrível em Essenburg. As pessoas não têm praticamente nada para comer e menos ainda para beber, já que só existe água 1 hora por dia e é somente um banheiro e uma pia para várias milhares de pessoas. Acreditamos que a maioria está sendo assassinada. A rádio inglesa diz que eles estão sendo mortos por gás. Talvez seja o modo mais rápido de morrer. E aqui, galera, vocês estão vendo. Aqui, ó, tá escrito gás, gás, gás. É gás mostarda. Esta merda é gás mostarda. E aqui, eu não sei se isso aqui são os dormitórios ou se são as câmaras de gás. Com certeza não são as câmaras de gás, eu não sei se são as câmaras, mas normalmente as câmaras, elas não tem lugar não tem janela, não tem chaminé, não tem nada. Lá é um lugar para eles morrerem mesmo. É um lugar muito perigoso. No filme da Mulher Maravilha, eles acabam fazendo meio que uma... eles mostram uma mulher criando gás mostarda. E o gás mostarda é tão perigoso que... Era um lugar tão perigoso que né, tipo assim, era uma coisa tão perigoso que assim, a máscara de gás não aguentava, entendeu? A máscara de gás quebrava de tanta pressão que fazia. E daí que diz que várias pessoas eles vendiam pessoas, tipo assim, alemães descobriam judeus e eles delatavam pros alemães, pros nazistas e pegavam dinheiro, sabe? Eles eram caçadores de recompensa do bicho lá de baixo. E ela diz aqui, ó, como as antigas caçadas a escravos.
Aí ela diz: à noite, quando está escuro, costumo ver longas filas de gente boa e inocente com crianças chorando, andando sem parar até quase caírem. Ninguém é poupado, os doentes, os velhos, as crianças, os bebês, todos são forçados a andar em direção à morte. Esse coisa de andar era conhecido como a Marcha da Morte, que era um lugar onde os judeus eles eram levados, sabe, eles eram levados pra... Ah, eles eram levados pra morrer, tipo assim, eles morriam no caminho, sabe, quando não tinha vagão de trem. E daí, ó, ela mostra que uma coisa que ela gostava muito é de escrever. Ela amava escrever, estudar. E ela tinha o sonho de ser escritora e fazer filmes. Ela tinha ela tinha o sonho de fazer filmes. E aqui diz que ela começou a tomar valeriana, que é um remédio pra depressão, né? Tipo assim, é pra ela ficar de boa à noite dormindo, porque ela tem medo de bomba. Porque ela chegou uma fase da guerra onde eles começaram a atacar bomba uns nos outros. Tipo, isso eu não entendo. Como que a humanidade tem isso? Tipo assim, se bombardear pra mostrar que é mais forte. É, aí a. Aí é. Aí é que aí aqui a gente descobre que a Anne, ela era bissexual. Tipo assim, ela diz aqui no livro e tal, só que eu não vou falar porque é meio cringe. Mas, sabe, ela era bissexual, de boa, normal. Só que naquela época era proibido, entendeu? Se a pessoa nascesse mulher, ela tinha que gostar de homem, e se ela fosse homem, tinha que gostar de mulher. Porque senão ela morria. E nesses campos eram mandados homossexuais, sim. E não tinha essa história de bissexual. A pessoa era hétero ou a pessoa era homossexual e a pessoa ia pros campos. E daí ela fala sobre as decepções amorosas que ela já teve e tal. E aí ela fala sobre as celebridades que ela gostava. É que, ó, os jornais estão cheios. Ela conta sobre que a cidade dela acabou sendo inundada. Os jornais estão cheios de notícias sobre a invasão e deixam todo mundo louco. Nos casos de os ingleses embarcarem na Holanda, os alemães farão todo o possível para defender o país, nem que seja preciso inundá-lo. Publicaram mapas da Holanda, onde são marcadas possíveis áreas de inundação. Nosso bairro certamente será inundado. Teremos que nadar. E aí, aqui, ó, ela disse que os alemães, não, né, que os professores dela gostavam muito dela porque ela tinha um carisma, sabe? Sabe aquela pessoa muito carismática que você gosta muito dela, é uma pessoa muito legal e tal. Ela tem o jeito de falar com as palavras, sabe? Aí, ó, aí é, aí, aí ela começa a brigar com a irmã dela porque tem um menino que a Anne tá gostando no abrigo junto com eles. E a Margot, ela diz que na verdade ela tá bem feliz por a Anne tá tendo, sabe, essa oportunidade de se descobrir, de se descobrir, sabe, de, de se descobrir, né? Dela ter uma oportunidade meio a guerra de conseguir uma coisa dessas, sabe? Aí, é, aí, é, nesse período de falar, nesse período de guerra, o preço de uma única batata era muito caro, sabe? Tipo assim, tudo ficou muito caro com a guerra. Porque assim, todos os mundos da Alemanha, o Hitler cagava se ia morrer 10 mil pessoas de fome, né? Se ele pudesse levar 5 mil de outro lugar, entendeu? Tipo, o Hitler não ligava, ele era, tipo assim, no começo o cara tentou ser um cara carismático, um cara da hora,
Tipo, assim, no começo, antes da guerra, todo mundo gostava dele. Só que depois de um tempo, todo mundo começou a ter medo dele. Se alguém passasse no caminho dele e fizesse qualquer merda, a pessoa sumia na hora. E tipo, aí várias vezes aconteciam sabotagens, a Anne conta. E aqui tem uma ilustração dela. Né? Não dá pra saber se a Anne ela realmente foi uma ilustradora ou se ela foi só uma escritora. E aqui tem uma imagem dela e eu vou mostrar aqui uma imagem que ela fez. Ó. Ela fez os ciclos alimentares. Era o dezembro da Indívia. Que elas comiam endívia com areia, endívia sem areia, endívia frita e sopa de endívia. Eles tinham o janeiro do espinafre, que era um charuto de espinafre, sanduíche de espinafre, máscara de espinafre e espinafre fitness, que é uma referência a Naruto. Como que vocês acharam que isso era uma referência a Popeye, cara? Só que é uma clara referência a Naruto e Jojo. Eles tinham o março do pepino, que era pepino flambado, espiga de pepino e pepino recheado. E compressa de pepino. E aí eles tinham o fevereiro do bolo de carne, que era o tartar de carne, o bolo de carne artístico. Que dá pra saber muito bem quem é esse senhor com um bigode e um cabelo lambido pro lado. Panqueca de bolo de carne seco. E ela disse que agora é a vez do ADF, o Abril do Feijão. Tipo, parece, sei lá, parece nome de filme. O Abril do Feijão, cara. Tipo, é o Abril do Feijão, meu amigo. É o Abril do Feijão, parece nome de filme. Você é louco. E daí. E daí eles entraram os ladrões no armazém deles e tentaram roubar muita coisa. Só que o menino que ele tava gostando, ele fez uma burrada, ele apareceu. E ele conseguiu fazer as pessoas verem ele, uns ladrões. E eles acabaram contando para uns policiais. E a polícia chegou e começou uma busca no prédio. E o momento mais apavorante que ela escreveu aqui foi quando eles estavam no outro lado da estante. Tipo assim, se eles fizessem um gestinho, um barulho, eles acabariam sendo vistos. E ó, todo mundo tava certo que eles iam morrer. E, e daí o pai da Anne descobre que sabe, que que ela gosta desse tal menino que tá no abrigo e tal. E aí ela diz: por que a Inglaterra fabrica aviões e bombas maiores e melhores e ao mesmo tempo não constrói casas novas? Por que se gastam milhões com a guerra em cada dia, enquanto não existe um centavo para a ciência médica? Por que as pessoas têm de passar fome quando montanhas de comida apodrecem em outras partes do mundo? Tipo, isso é verdade, é uma crítica social, porque tem muita gente que, sabe, tem muita grana e gasta isso, sabe? Sabe, gasta. Tipo, aí é que ela fala sobre as coisas que ela gosta, que ela tá fazendo. Sabe, tipo, são objetivos que ela fez, que ela criou pra ela mesma. Ela criou ler a biografia de Galileu Galilei, a biografia do Galileu, o primeiro volume da biografia de Carlos V, trabalhar nas muitas árvores genealógicas do Carlos V, terminar de estudar a Guerra dos 7 anos e a Guerra dos 9 anos, memorizar 50 palavras gregas, memorizar 50 palavras francesas, e aí ela começou a ler sobre Teseu, Edipo, Peleu, Orfeu, Jasão e Hércules. E ela começou a ler sobre astros de cinema que ela gostava. E daí ela se imaginou na Inglaterra, sabe? Vivendo num país bom, sem guerra, onde a Inglaterra era um dos melhores países, que se você tivesse contra a Inglaterra, tu tava ferrado. Tipo, e daí a Anne começou a ficar
ela começou a ter pensamentos mais jovens, sabe? Um pensamento mais, tipo, ah, não dá pra explicar. Ela começou a ter pensamentos diferentes. E ela fala aqui, ó, no diário dela. Querida Kid, finalmente estou ficando otimista. Até que enfim as coisas vão bem agora. De verdade. Ótimas notícias. Tentaram assassinar o Hitler. É, então, galera, o Hitler tem várias controvérsias sobre a morte dele, só que ele não foi morto, beleza? O Hitler não foi morto. Ele se matou. E o Hitler, ele escapou de diversas tentativas de assassinato para no final se matar. Pra ele se matar, tipo. E daí, tipo. E eles gostaram. E, tipo, várias pessoas queriam mesmo que o Hitler morresse. Os. Eles estavam com medo dos alemães fizerem. Desistissem dessa ditadura militar e fazer a paz com os aliados, que eram os caras que eu falei no meu vídeo da Segunda Guerra. Eles iam se rearmar secretamente na mente da Anne e depois de algumas décadas começar a guerra de novo. E daí, ó, e daí ela faz um poema que eu vou deixar vocês lerem, vocês pausem o vídeo, porque ele é muito longo pra eu ler aqui em vídeo. Eu não sei se tá pegando, não sei se tá de trás pra frente. Só que tem um poema que a Anne acabou escrevendo e o diário dela acaba. O diário da Anne acaba. E daí aqui, ó, o pós-fácil, que é quando o livro acaba e tem uma coisa que normalmente serve para complementar. No dia 4 de agosto de 44, entre 10 e 10 e meia, um carro parou na rua Brinchurch, 263, de onde eles estavam. Deles saíram várias figuras, o sargento da SS Carl Joseph Silbauer, uniformizado, e no mínimo 3 membros holandeses da Polícia de Segurança armados, mas com roupas civis. Eles estavam a paisanas. Eles prenderam 8 pessoas que estavam escondidas no anexo e as pessoas que ajudaram e roubaram todo o dinheiro e objetos de valor que eles acharam. Um cara chamado Kluger e Kleiman, que eles ajudaram eles a se esconderem, eles foram para uma prisão em Amsterdã. No dia 1 de novembro de 44, foram transferidos sem julgamento para um campo em Amsterdam, Holanda. Kleiman, em virtude dos problemas de saúde, foi solto em 18 de setembro de 1944. Continuou em Amsterdã até sua morte em 59. Kluger conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 45, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalhos forçados na Alemanha. Emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Elizabeth Bipp Voskroos morreu em Amsterdã em 83. A Miep Strandolfsik, eu não sei falar nome alemão, muito complicado. Ela morreu em 10 de janeiro de 2010, bem recente, foi 2 anos depois de eu nascer. E o marido dela morreu em 93 em Amsterdã. Depois de presos, os 8 moradores do anexo foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Westenburg, campo de triagem dos judeus no norte da Holanda. Em 3 de setembro de 44, foram deportados e chegaram 3 dias depois a Auschwitz, onde foi o lugar onde que o sobrevivente brasileiro conseguiu sobreviver. Hermann Van Pels, que era um cara